Olá, irmãos, bom dia. Graça e paz seja com todos vocês, amém? Muito bom poder estar aqui, reencontrá-los nesse culto de louvor e adoração ao nosso Deus, em que podemos juntos nos motivarmos a continuarmos trilhando essa jornada da fé, perseverantes na fé, apesar de toda e qualquer circunstância. Amém? Bem, hoje nós vamos dar continuidade a essa pequena série de sermões baseadas no livro de Abacuque. Né? Eu vou pedir para os irmãos, por gentileza, colocarem a arte. O pastor Miguel teve muito trabalho para produzir essa arte. Ficou realmente muito bonita. Mas queria lembrá-los do tema proposto. Né? É uma pergunta, e a pergunta que foi feita por Abacuque. E a pergunta é: até quando? Né? Até quando será assim, Senhor? Até quando as coisas vão continuar da forma que estão? Bem, não é difícil entender a pergunta que Abacuque fez. Basta que você ligue a sua televisão ou assista um jornal e você vai perceber que a violência está por todos os lados, a injustiça, a imoralidade seguem avançando a todo vapor. Basta você olhar o mundo ao seu redor e você vai ver o mundo em chamas. Um mundo mergulhado no caos, onde os homens insistem em continuar vivendo uma vida de rebelião contra Deus, rejeitando a palavra de Deus e rejeitando também os princípios morais que esse Deus estabeleceu. E se você continuar olhando para essas coisas, logo você vai estar fazendo a mesma pergunta de Abacuque. Até quando, Senhor? Até quando a injustiça? Até quando a depravação? Até quando a imoralidade? Até quando essas coisas vão continuar acontecendo? Essa era a pergunta de Abacuque. Foi isso que fez Abacuque se incomodar. E foi isso que fez ele apresentar todas as suas dúvidas e questionamentos diante de Deus. Mas Abacuque ele não parou por aqui. Nós vimos semana passada que Abacuque ele subiu na torre de vigia e ficou aguardando pela resposta de Deus. E vimos que ele recebeu, na verdade vamos ver isso hoje, a resposta de Deus. Uma visão que veio da parte de Deus. Uma visão que conseguiu tirar Abacuque de um estado de ansiedade e medo para uma posição de confiança em Deus. Uma visão que tirou ele da sua instabilidade emocional diante das circunstâncias para a plena confiança em Deus. Da angústia para a serenidade. Do questionamento para as palavras de louvor. Então, a grande pergunta que temos aqui no nosso plano de fundo é essa: o que havia de tão especial na visão de Abacuque a ponto de transformar esse homem? A ponto de transformar a sua conduta, a ponto de transformar a sua forma de viver nesse mundo, apesar das circunstâncias? Por isso o tema dessa mensagem é esse: a visão transformadora. Como a visão de Deus, como a revelação de Deus pode transformar a sua vida, as nossas vidas? Essa é a pergunta que o texto nos faz hoje. E o que nós veremos é que essa revelação traz verdades que nós precisamos conhecer e precisamos crer. A visão de Abacuque que nós iremos ver agora foi dada a Abacuque, mas Deus disse claramente que a visão deveria ser registrada de maneira permanente. Isso significa que não era apenas para Abacuque. A visão também é para nós. É para todos aqueles que estão buscando encontrar na palavra de Deus palavras de encorajamento, de fortalecimento, apesar do que está acontecendo no mundo e apesar do que os homens estão fazendo no mundo. Eu queria te convidar a fazer a leitura do texto. Abacuque, capítulo 2, a partir do verso de número 2.
Diz assim: Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado e fala do fim, e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fé. De fato, a riqueza é ilusória, e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte. Nunca se satisfaz. Apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Todos esses povos um dia rirão dele e com canções de zombaria dirão: ai, daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante extorsão. Até quando isso continuará assim? Não se levantarão, de repente, os seus credores? Não se despertarão os que o fazem tremer? Agora você se tornará vítima deles, porque você saqueou muitas nações. Todos os povos que restaram o saquearão. Pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. Ai, daquele que obtém lucros injustos para sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Você tramou a ruína de muitos povos, envergonhando a sua própria casa e pecando contra a sua própria vida. Pois as pedras clamarão da parede e as vigas responderão do madeiramento contra você. Ai, daquele que edifica uma cidade com sangue e estabelece com crime. Acaso não vem do Senhor dos Exércitos que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fogo e que as nações se afadiguem em vão? Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com seu furor, até que ele fique bêbado para contemplá-lo um beijo. Beba bastante vergonha em vez de glória. Sim, beba você também e exponha-se. A taça da mão direita do Senhor é dada a você. Muita vergonha cobrirá a sua glória. A violência que você cometeu contra o Líbano o alcançará, e você ficará apavorado com a matança que você fez de animais. Pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra e cidades e seus habitantes. De que vale uma imagem feita por um escultor? Ou um ídolo de metal que ensina mentiras? Pois aquele que o faz confia em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Ai daquele que diz à madeira: desperte, ou a pedra sem vida: acorde. Poderá o ídolo dar orientação? Está coberto de ouro e prata, mas não respira. O Senhor, porém, está em seu santo templo. Diante dele, fica em silêncio toda a terra. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz. Diante de nós, essa palavra que foi dada a Abacuque, uma visão que veio direto do seu trono. Essa visão é colocada diante de nós na manhã de hoje. Queremos ver aquilo que Abacuque viu. Queremos ver o Senhor assentado no seu trono cheio de glória. E queremos ser transformados por essa verdade. Fala conosco, ó Deus, na manhã de hoje, por sua graça e misericórdia. A nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Bem, no início desse ano, talvez você se lembre disso, acredito que está bem fresco na nossa memória. No início desse ano, o estado do Rio Grande do Sul experimentou uma grande tragédia.
Nós vimos que o Rio Grande do Sul foi varrido por grandes inundações, catástrofes naturais, que até hoje trazem mazelas ao povo daquela região. Eu dei uma pesquisada no boletim da Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul e as informações mais recentes trazem os seguintes dados: 478 municípios afetados, 2,4 milhões de pessoas afetadas, 806 feridos, 27 desaparecidos até hoje e 183 óbitos confirmados. Eu trago essa história, esse fato que o nosso país viveu há pouco tempo como um exemplo. Mas, assim como a tragédia do Rio Grande do Sul, existem muitas outras e muitos outros fatos. Tragédias, violências, abusos, injustiças, que fazem com que os homens não perguntem apenas se Deus existe, mas questionem se Ele é bom. As pessoas questionam o caráter de Deus. Cantamos aqui que Deus está sentado no trono. Mas o que as pessoas muitas das vezes se perguntam é se esse Deus que está sentado no trono pode ser um Deus bom. Afinal de contas, vejam as coisas que estão acontecendo. E olha que curioso, o próprio profeta Abacuque, ele também traz esse questionamento. É claro que ele não pergunta isso como um ímpio. É claro que ele pergunta isso de uma maneira reverente. Mas lá no versículo 13 do capítulo 1, é isso que ele pergunta. Olha o que ele diz: teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal, não podes tolerar a maldade. Então por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos do que eles? Abacuque está questionando a coerência de Deus aqui. Ora, se Deus é santo, Ele é bom e Ele é justo, como é que Ele pode tolerar essas coisas? Ele tem dúvidas, Ele tem questionamentos. E ainda de forma piedosa, Ele coloca tudo isso diante de Deus e aguarda a resposta do seu Senhor. Por isso Ele sobe no monte. E qual é então a resposta de Deus para essas coisas? Será que Deus não está vendo o que acontece no mundo? E se Deus está vendo no mundo, será que Ele não vai fazer nada? Essa é a pergunta de Abacuque. E a resposta está aqui nessa visão. Olha o versículo 4, o que Deus diz. O ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela fé. A primeira coisa que nós precisamos ter para sermos transformados é ter uma visão clara do caráter de Deus. Precisamos ter uma visão clara do caráter de Deus. E isso é o que Deus começa a mostrar. A resposta de Deus para Abacuque mostra que não existe, em primeiro lugar, nada que esteja passando desapercebido aos olhos de Deus. O ímpio não passa desapercebido aos olhos de Deus. O justo também não. E é isso que ele mostra aqui. Deus conhece a conduta do ímpio e conhece, inclusive, a natureza do ímpio. O texto fala do ímpio como envaidecido. A gente precisa entender isso. Aqui o ímpio, irmãos, em primeiro lugar, está se referindo à Babilônia, ao homem da Babilônia. E a gente conhece bem como é que era o orgulho da Babilônia. Eles se orgulhavam das suas conquistas, se orgulhavam do seu poder, e um grande exemplo disso são as palavras do rei da Babilônia. Se você não lembra, eu te digo, Daniel capítulo 4, verso 30, as palavras de Nabucodonosor. Olha o que ele diz. Não é essa a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? São as palavras de Abacuque. São as palavras de Nabucodonosor, rei da Babilônia. São as palavras que representam aquela nação. E qual é o ponto, irmãos? O ponto é que o orgulho da Babilônia é também o orgulho do mundo.
O orgulho do homem da Babilônia é também o orgulho do homem do mundo, é o orgulho do ímpio como um todo. Veja se não é orgulho respirar o ar que vem de Deus e não ser grato a Ele por isso. Veja se não é orgulho caminhar no mundo que Deus criou, como se Deus não existisse. Veja se não é orgulho olhar para as suas próprias conquistas, para os seus pequenos reinos, para a sua própria vida, como algo que você constrói. Como se você fosse o seu próprio Deus, Senhor de si mesmo. Será que isso não é orgulho? Mas vejam só, nada disso passa despercebido aos olhos de Deus. Ele conhece a conduta e ele conhece a natureza. Olha o que diz o versículo 5. De fato, a riqueza é ilusória, né? A palavra no hebraico aqui é yayin, né? Por isso eu acho que a Almeida é mais precisa, quando traduz por vinho. A Almeida diz, por isso o vinho é enganoso. E continua, o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte. No versículo 4 ele diz que os seus desejos são maus. A Almeida vai dizer, a sua alma não é reta diante dele. Está falando de quê? Está falando de natureza. Deus conhece não apenas o que os ímpios estão fazendo, mas conhece o íntimo deles. E vejam, qual é o ponto aqui? Se Deus conhece o ímpio de maneira tão profunda, mais profunda do que Abacuque, que está vendo somente os atos. Se Deus conhece o ímpio dessa forma, então, irmãos, é certo que nada tem escapado aos seus olhos. Isso nos leva, então, a outra pergunta. Se nada escapa aos olhos de Deus, por que as coisas ainda são assim? Será que Deus é omisso? Será que Deus prevaricou a justiça? E a resposta, é claro, é um não. Do versículo 6 até o versículo 19, nós lemos. E fica muito claro que Deus condenará os ímpios de acordo com as suas obras. O texto, irmãos, ele é apresentado para a gente na forma de um hino. O texto fala isso. As nações cantarão. Há uma estrutura aqui com estrofe e refrão. Assim como existe um louvor no capítulo 3, existe um hino que é cantado aqui. A grande diferença é que esse hino é um hino de terror. É um hino de lamento. Diante do fato de que Deus vai trazer juízo. É isso que fica claro aqui. Qual é o refrão dessa música? Desse hino fúnebre? Sabe qual é? O texto diz várias vezes. Diz 5 vezes. Ai deles. Ai deles. Diz isso no versículo 6, no 9, no 12 e no 15 e também no 19. Ai deles. O tempo não nos permite explorar cada uma dessas coisas, mas eu vou resumir para você. O texto diz o seguinte: ai deles que abusam do poder econômico para oprimir os mais pobres. Ai deles que abusam do poder social para oprimir os menores. Ai daqueles que abusam do poder político. Ai daqueles que abusam do poder moral. Ai daqueles que abusam do poder religioso. Tudo isso é exposto aqui para nos mostrar o quê? Que nada está passando desapercebido aos olhos de Deus. Existe um ai de Deus. Existe uma sentença de condenação de Deus contra todo o mal, contra toda a impiedade que é praticada no mundo. Deus não prevaricou a justiça. Tem um tempo estabelecido, e no tempo estabelecido, todos eles cairão.
Então todos vocês que estão se perguntando, todos vocês que estão na torre do vigia, e estão se perguntando até quando, essa é a resposta de Deus. Tudo o que é mal, tudo o que é ímpio, tudo o que não está de acordo com a boa e perfeita e agradável vontade de Deus, está debaixo de uma sentença de condenação. Ainda que você veja o ímpio prosperando por um tempo, ainda que pareça que o ímpio tem paz e sossego em sua vida, o que a palavra de Deus diz é que existe uma sentença de condenação contra ele. E em breve, quando chegar o momento determinado, eles experimentarão o justo juízo de Deus. Isso é para que você não tenha dúvida do caráter de Deus. A primeira coisa que a gente precisa ter é essa visão do caráter de Deus. E o caráter de Deus é um caráter justo. Deus é santo e Ele é justo. Só que isso nos coloca diante de um problema. Eu queria lembrá-los disso. O problema do mundo não é apenas o pecado dos ímpios. É também o pecado daqueles que se chamam povo de Deus. Daqueles que se dizem povo de Deus, mas que também são pecadores. Aliás, o livro de Abacuque começa com Abacuque reclamando, e não é dos pecados da Babilônia, é dos pecados de Jerusalém. Estamos estudando o livro de Reis. O povo insiste em viver em rebelião contra Deus. Que povo? O povo de Deus. E Deus está prestes a trazer juízo sobre o povo de Deus, porque eles não se arrependem. São impenitentes em seu pecado. Então o problema não é somente lá, é aqui também. E aí a gente tem um problema. Como é que Deus pode continuar sendo justo e salvar o seu povo? Como é que Deus pode aplicar a justiça ao mundo e salvar o seu povo? Esse é o problema que se coloca diante de nós. Agora, vejam só, no versículo 4 outra vez. Versículo 4, na parte B, ele diz o seguinte, melhor, vamos ler ele todo. O ímpio está envanecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá de acordo com a sua fidelidade. Perceberam qual é o problema aqui? O texto tem um problemão para a gente resolver. Por quê? Porque quando ele fala do ímpio, ele fala das obras do ímpio. As obras dele são maus. Ele é arrogante. A sua alma não é reta diante dele. E é por isso que ele é condenado. Ele é condenado por quê? Por causa das suas más obras. E qual é o problema? É quando ele fala do justo. Quando ele fala do justo. Aonde estão as obras? O texto não fala. O justo viverá pela fé. Se o ímpio é condenado pelas suas obras, o justo é salvo pela fé. A ênfase do versículo 4 recai sobre as obras do homem ímpio, e elas não são boas, é por isso que ele é condenado. Mas o versículo 4, quando fala do justo, não enfatiza as obras do justo, enfatiza a fé. E eu queria chamar a atenção para isso. Sabe por quê? Porque aquilo que nós conhecemos hoje a respeito da doutrina da justificação pela fé é muito mais profundo do que aquilo que foi revelado a Abacuque. Não sei se você percebeu, mas está faltando coisa aqui nessa visão a respeito da doutrina da justificação. Abacuque não teve uma visão tão completa como nós temos hoje. Por quê? Porque a revelação de Deus foi dada gradativamente ao longo da história. Foi somente na plenitude dos tempos, quando Jesus veio ao mundo, foi que ficou finalmente claro. Os profetas não sabiam disso, nem Abacuque sabia disso, que o povo de Deus seria salvo, não por causa das suas obras, mas por causa das obras de Cristo.
por causa do que ele fez na cruz. O justo morreu no lugar dos injustos. Aquele que não tinha pecado morreu no lugar dos pecadores, para que os pecadores fossem salvos. Pela graça, vocês são salvos. Essa é a revelação plena das Escrituras. Mas vejam, Abacuque não tinha essa visão do todo. A visão dele era simplesmente essa: eles vão ser condenados por causa das suas obras, nós seremos salvos pela fé. E qual é o meu ponto aqui? Isso bastou para ele. Isso foi suficiente para que a perspectiva dele mudasse. Não sei como vai ser, não sei quando será, mas Deus falou, eu creio, o justo viverá pela fé. Precisamos, irmãos, ter uma visão clara do caráter de Deus. Um Deus que é justo. Um Deus que é santo e vai punir o pecado. Mas também, irmãos, um Deus que se revela na história e nas Escrituras como um Deus que ama o seu povo de tal forma que entregou o seu Filho para salvar. Um Deus que, além de justo, santo, decidiu agir com graça e misericórdia para salvar o seu povo. Às vezes nos falta paz. Às vezes nos falta segurança para caminhar nesse mundo, porque nos falta uma compreensão do caráter de Deus. A gente olha para as circunstâncias e, como os ímpios, como aqueles que não creem em Deus, caminhamos sem esperança no mundo, como se Deus não existisse, ou questionamos a sua bondade, ou questionamos a sua justiça diante das calamidades, diante das doenças, diante das adversidades. Precisamos subir na torre do vigia. Precisamos aguardar a revelação que vem do alto. Uma revelação, irmãos, que foi escrita para que você tenha conhecimento dela, para que você creia e tenha esperança. E essa esperança começa pelo fato de que Deus é justo, é santo, é bom, e a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Então, na dúvida, olhe para o alto e creia nessas coisas. Ainda que a visão não seja completa, mas ele é assim, o seu caráter é assim. Ele não apenas está sentado no trono, poderia ser um tirano, não é. É santo, é justo, é bom, é perfeito em seu caráter e é perfeito na sua conduta. É isso que transforma Abacuque. É isso que tira da sua boca a dúvida e coloca o louvor. Existe um Deus e Ele é bom. A sua vontade é boa, perfeita e agradável. Ainda que a Babilônia venha e invada o reino, ainda que ela nos leve cativos por um tempo, Ele disse, eu creio, o justo viverá pela fé. Irmãos, isso é tão verdade, que foi isso que aconteceu. A Babilônia invadiu, destruiu, levou o povo para o cativeiro. Mas aonde está a Babilônia hoje? É história, é passado. Mas Israel continua lá. A palavra de Deus se cumpriu naquele tempo. E certamente vai se cumprir de maneira ainda mais plena quando essa grande Babilônia experimentar o juízo de Deus. E quando esse povo finalmente habitar na Nova Jerusalém. Até lá,
subimos na torre e cremos. O justo viverá pela fé. Mas se a primeira visão que precisamos ter é sobre o caráter de Deus, a segunda visão que precisamos ter é sobre a soberania de Deus. Entenda. Não adianta que Deus seja bom, apenas. Não adianta que Deus seja justo, apenas. Todas essas coisas são muito boas, mas se Deus não é soberano, se Ele não está no controle das nossas vidas, se Ele não está no controle da história, se Ele realmente não tem o controle sobre tudo e sobre todos, então essas verdades, embora sejam verdades boas, são verdades frágeis. Porque qualquer coisa pode mudar a história. Pode ser que Deus tenha uma boa e perfeita e agradável vontade, mas pode ser que algum poder impeça a vontade de Deus, se é que Ele não é soberano. Pode ser que alguma coisa aconteça no curso da história e essa vontade não se cumpra, embora seja desejo dele. Parece absurdo isso? Parece. Mas sabe o que é absurdo? É que a gente vive como se fosse assim. Como se Deus não tivesse esse controle absoluto das nossas vidas. Estamos desesperados, ansiosos, aflitos, angustiados, enquanto dizemos que confiamos na soberania de Deus, preocupados com o que iremos comer hoje, com o que iremos comer amanhã, sobre como nos iremos nos vestir, e ao mesmo tempo dizemos que acreditamos na soberania de Deus. Essas coisas não são compatíveis. Vejam, a visão que Abacuque recebeu de Deus transformou a sua vida. Da insegurança para a segurança plena. Da falta de confiança para a confiança plena. Das perguntas e questionamentos para o louvor pleno. Eu não acredito que seja possível compreender essa mesma visão e continuar sendo o mesmo homem e a mesma mulher. Se essa visão está diante de você hoje, e está, ela tem que te transformar. A sua postura precisa mudar. Você precisa caminhar nesse mundo confiante, apesar das circunstâncias, apesar dos homens ímpios, apesar das tragédias, apesar da maldade, apesar das catástrofes e das doenças. Deus é soberano. Veja o que diz a Escritura lá no finalzinho. O Senhor permanece assentado no trono. É isso o que diz a Escritura. O Senhor, versículo 20, está no seu santo templo. O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Cale-se diante dele todos os nossos pensamentos de dúvida, todas as nossas incertezas, porque ele está assentado no trono, ele está no seu santo templo, ele é soberano. Sabe o que isso significa? Ainda que espéries se levantem, ainda que homens maus e ímpios se levantem, eles passarão. Mas como diz o texto, a glória do Senhor encherá toda a terra. Essa é a visão, irmãos, da soberania de Deus, que é perfeito em seu caráter, perfeito em suas ações, e que nos leva à última visão de todas que eu quero abordar, que é justamente a visão da glória de Deus. O texto nos diz no versículo 14, a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas enchem o mar. Essa, irmãos, é uma visão que nós precisamos ter.
Talvez você não consiga ter essa visão se você não subir na torre. Se você não estiver esperando por uma resposta que vem do alto. E esteja sendo sufocado por essas coisas. Eu conheço gente que acorda de manhã. A primeira coisa que faz é ligar o jornal. E começa a se encher de uma série de informações ruins. Coisas que estão acontecendo do outro lado do mundo. E se inflama com essas coisas e logo começam a perguntar: até quando? Até quando? Até quando? Mas estão deixando de olhar para essa visão. A visão que diz que Deus está em seu santo templo. A visão que diz que Deus continua assentado em seu trono. A visão que diz que Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. E que em breve Ele fará com que a sua palavra se cumpra. E essa palavra, irmãos, não é apenas uma palavra de condenação para o mundo. É também uma palavra de salvação para todos nós. Ele diz: o justo viverá pela fé. O mundo se encherá da glória de Deus. Essa visão transformou a vida de Abacuque. E tem poder para transformar a sua vida. A visão de Abacuque, como eu disse antes, é perfeita para aquele tempo. Mas ainda não é a visão completa. A visão completa, irmãos, eu diria que foi dada a João. Lá no livro de Apocalipse, quando ele escreveu o final das coisas. E você precisa ter essa visão de uma nova Jerusalém, invicta, cujo rei é invicto, de uma cidade onde eu e você viveremos por toda a eternidade, aonde não há choro nem pranto, aonde não há maldição, aonde fluem os rios de água viva, aonde Deus está assentado no trono, cheio de glória, cheio de verdade, aonde contemplaremos a sua face e louvaremos o seu nome para todo sempre. Sabe o que esse Deus diz? Você não pode esquecer essas palavras. Você não pode perder de vista essa visão. A visão do fim das coisas. Que diz que no final tudo vai ficar bem. Que diz que Deus não perdeu o controle, mas está agindo em todas as coisas para o seu bem. A fim de que você seja salvo. A fim de que você viva para sempre na presença dEle. Esse Deus que deu a visão a Abacuque, que deu a visão a João, que está sentado lá, ele tem uma palavra para a gente. Lá no versículo 7 do capítulo 22. Sabe o que ele diz? Ele diz assim: eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu quero terminar essa pregação enfatizando isso. Feliz é aquele que guarda as palavras dessa profecia. Se você quer ter uma vida transformada, se você quer caminhar com segurança, se você quer caminhar com confiança em Deus, guarde a visão. Existe um Deus perfeito em caráter, um Deus que é soberano e um Deus cuja glória não passará. Nós somos chamados a confiar nesse Deus. Ainda perguntamos até quando, mas também dizemos Maranata. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, diante de Ti nos curvamos, ó Deus, diante de um Deus tão excelente quanto o Senhor é.
Venha, Deus, o teu reino e seja feita a tua vontade. Senhor, queremos nos curvar diante de ti, apresentar diante de ti as nossas dúvidas e incertezas, porque, Senhor, como Abacuque, nós somos homens de pés de barro. Quando o vento sopra, às vezes nos esquecemos que o Senhor está conosco. Quando a tempestade vem, logo levantamos dúvidas e questionamentos. Senhor, perdoa-nos. Às vezes até questionamos o seu caráter. Tenha misericórdia, Senhor. Mas olhando para a tua verdade, para a tua palavra, vemos um Deus que é bom, um Deus que é justo, um Deus que é louvado nos céus, cujos anjos estão cantando dizendo: Santo, Santo, Santo. Um Deus perfeito em caráter, perfeito em conduta. Um Deus em que podemos e somos chamados a confiar, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Senhor, que possamos confiar no seu caráter, na sua bondade, na sua graça e na sua misericórdia, que apesar de nós, nos diz que o justo viverá pela fé. Queremos abraçar essa visão, Senhor. Queremos viver por ela. Queremos ser homens e mulheres que confiam nessa visão. Queremos ter em mente que o Senhor está assentado no trono e é soberano. E por isso aquilo que o Senhor diz certamente se cumprirá. Se o Senhor diz que em breve virá, cremos e aguardamos por esse dia, tendo os olhos fixos na eternidade. Caminhamos com perseverança, não olhando para as circunstâncias, mas orando para o prêmio da nossa salvação, para a alegria que também está proposta a todos nós. Queremos ser, Senhor, homens e mulheres de fé, que olham para o Senhor, que sobem na torre do vigia, que aguardam a resposta. E a resposta está diante de nós. Queremos crer, confiantes nela. Porque o Senhor está no trono. Nós confiamos. Ó Deus, guarda a todos nós, a fim de que possamos todos nós contemplar naquele grande dia a tua glória. Glória que jamais passará. A glória do Deus invicto, do Deus perfeito, que era, é e sempre será. Dai-nos essa visão, essa convicção. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém e amém.